O Gil Castelo Branco, que nós já está no ponto lá, é o seguinte: a gente está tentando um contato até com o Gil Castelo Branco, que é um querido amigo desse programa, é um querido homem público desse país, que está sempre de olho nas contas do governo, sempre de olho no que está acontecendo em termos de governo, porque é o seguinte: está acontecendo lá em cima, lá no Tribunal de Contas da União, o que pode, em graus diferentes, né, acontecer também aqui no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo no Tribunal de Contas da União, que eu queria até conversar com o Gil a respeito disso. Está crescendo a pressão para que o presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, não seja reconduzido à presidência da casa por mais um ano, agora, quarta-feira, dia 2. Nas redes sociais, as manifestações favoráveis ao desligamento da função aumentaram. Gil Castelo Branco, criador do site Contas Abertas, disse: faço um apelo para que os ministros do TCU não reconduzam o atual presidente, como a imprensa divulgou. Ricardo Pessoa, dono da construtora UTC, afirmou em sua delação premiada que teria pago 1 milhão a Tiago Cedras, filho do presidente Haroldo Cedras, por uma decisão que beneficiasse a sua empresa, além de pagar 50 mil por mês para ter informação privilegiada a respeito de fiscalizações e processos no TCU. Vamos ouvir esse áudio. Isso aí foi distribuído pelo Gil nas redes sociais dele, o Gil Castelo Branco, que é do site Contas Abertas. Exatamente no dia 2 de dezembro, será escolhido um novo presidente do Tribunal de Contas da União para 2016. Assim, faço um apelo para que os ministros do TCU, o atual presidente Haroldo Cedras. Como a imprensa divulgou, Ricardo Pessoa, dono da construtora UTC, afirmou em sua delação premiada na Lava Jato que teria pago ao senhor Tiago Cedras, filho do atual presidente do TCU, 1 milhão por uma decisão do tribunal que beneficiasse a sua empresa na construção de Angra 3. Além de pagar 50 mil por mês para obter informações privilegiadas a respeito de fiscalizações e processos no TCU. A denúncia é gravíssima, pois cria dúvidas sobre a credibilidade da maior corte de contas do país. Se a denúncia é verdadeira ou não, as investigações irão definir, não só as da Lava Jato, como aquela que está sendo realizada por uma comissão no próprio TCU. Sob o ponto de vista dos acusados, deve existir, sim, o direito à defesa e ao contraditório. Mas no plano institucional, contudo, é preciso impedir que suspeitas e denúncias, ainda não afastadas, possam colocar em dúvida a credibilidade do TCU. O Tribunal de Contas da União pertence à sociedade brasileira e, sem dúvida alguma, ela tem o direito de exigir que não exista qualquer suspeita sobre tráfico de influência, venda de decisões ou qualquer outra conduta que esteja relacionada ao presidente do tribunal. Desta forma, representando o Contas Abertas, renovo o apelo para que na próxima semana os ministros do TCU não elejam o senhor Haroldo Cedras, presidente do Tribunal de Contas da União, em 2016. 9h36, ouvimos o Gil Castelo Branco gravado, mas agora que a gente conseguiu fechar o contato com ele ao vivo. Gil Castelo Branco, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês da Rádio Guaíba. Tudo bom, querido? Tudo bom. Vamos lá. É uma pouca vergonha, né? Eu acho que não tem outra coisa para dizer, é uma pouca vergonha. Nós temos o presidente da Câmara sendo investigado da Lava Jato, da Câmara dos Deputados. Nós temos o presidente do Senado também investigado pela Lava Jato. E temos uma situação constrangedora dentro o Tribunal de Contas da União, uma vez que a Lava Jato também está apurando a situação do seu filho, Tiago Cedras, que, como foi denunciado pelo proprietário da empreiteira UTC, o Ricardo Pessoa, ele teria pago ao Tiago Cedras cerca de R$1 milhão para que o Tiago Cedras conseguisse sentenças ou decisões do tribunal favoráveis à sua empresa. E, além disso, pagava R$50 mil por mês para que ele mantivesse informado esse grupo, não é? Então, naturalmente, isso é muito grave, porque não é só uma pessoa que decide no TCU, são várias pessoas. Isso também está sendo investigado numa comissão interna do TCU, que ainda não concluiu os trabalhos, pelo contrário, teve até o seu prazo de permanência prorrogado. Isso está sendo investigado também na própria Operação Lava Jato. Então, eu acho que é de todo inconveniente que seja reconduzido depois da manhã
o senhor Haroldo Cedrais para a presidência do Tribunal de Contas da União. Embora isso seja uma tradição do tribunal, de dar mais um mandato ao presidente, mas eu acho que é uma situação absolutamente inusitada, não é? Então eu acho que é preciso que os ministros se articulem, a meu ver, e que escolham outro nome. Inclusive, o ideal seria que o senhor Haroldo Cedrais, ele próprio, se considerasse à margem do pleito. Isso é que seria o mais natural. Mas, Gil, para que ele não causasse, inclusive, esse constrangimento ao tribunal. Porque agora estão sendo cogitadas situações como, por exemplo, dar a ele o segundo mandato, mas não dar a ele o poder de indicar os secretários das secretarias, que são efetivamente aquelas que tocam o trabalho operacional dentro do tribunal. Então são situações inusitadas que podem ser contornadas com o atual presidente, ele próprio se considerando fora do pleito. Gil, mas o que mais falta é vergonha na cara para essa gente. Eles não têm vergonha na cara. Pois é, eles eu não acho têm. que falta vergonha na cara. Eu acho que aquele constrangimento, né, que existia e que existe ainda isso, da pessoa então se afastar, da pessoa procurar se resguardar, né? Não existe mais, quer dizer, elas se mantêm à frente das instituições, mesmo que as evidências, né, principalmente estou me referindo ao caso do presidente da Câmara e até o presidente do Senado mesmo, né, mesmo que as evidências sejam contundentes, né, e elas não têm nenhum constrangimento de continuar ocupando o cargo e muitas vezes até usando o cargo para dificultar as investigações, como nós temos visto, tem sido levantado pela oposição em relação ao comportamento do senhor Eduardo Cunha. Então eu acho que isso é que desmoraliza as instituições, né? Nós vimos ontem, eu acho que vocês certamente também devem ter tomado conhecimento e divulgado uma pesquisa que já aponta que a corrupção é o principal problema na opinião dos brasileiros. Quer dizer, anteriormente, sempre que existia essa pesquisa, a saúde aparecia em primeiro lugar, próximo dela a segurança, a educação. Dessa vez a corrupção aparece em primeiro lugar com quase o dobro da pontuação, digamos assim, do segundo colocado, que seria a qualidade dos serviços de saúde. Então os brasileiros estão realmente muito preocupados com isso e nós não vemos as respostas que desejamos por parte das autoridades, porque apesar de tudo o que vem acontecendo, os fatos continuam a acontecer, quer dizer, haja vista o que nós vimos agora na semana passada, né, em que a própria ministra Carmen Lúcia disse que já beirava o escárnio, né, quer dizer, o cinismo agora já se transformava no escárnio, porque era uma gravação em que se negociava ali, um senador da República negociava já os termos de como é que seria a fuga de um bandido para o exterior. Então eu acho que isso precisa mudar, né? Sim. A sociedade tem feito a sua parte. Não é qualquer país do mundo que joga 1 milhão de pessoas na rua a cada 3 meses, né? Então a sociedade tem dado provas, assim, cabais da sua indignação. Agora o problema é que nada acontece. E é isso que faz aumentar ainda mais a indignação. Como domingo é um dia que muita gente dá uma relaxada e não acompanha o noticiário, fez referência à pesquisa Datafolha divulgada pela Folha de São Paulo ontem. No ranking de problemas do país, conforme a opinião dos brasileiros, a corrupção é pela primeira vez a campeã isolada. Segundo pesquisa Datafolha, realizada nos dias 25 e 26 em todo o país, 34% dos eleitores colocam a corrupção como o principal problema do Brasil na atualidade. Na sequência aparece saúde com 16%, desemprego com 10%, educação e violência, ambos os temas com 8%, e economia é assunto citado por 5% quando a questão é qual o maior problema do país. 34% daquelas pessoas que responderam à pesquisa disseram corrupção. Mas, Gil, você, por exemplo, conhece o Rio Grande do Sul. Né? A gente está falando do Haroldo Cedrais, eu o conheci pessoalmente um dia aqui no Tribunal de Contas do Estado, almoçamos juntos aqui e nós conversamos a respeito de várias situações. O Rio Grande do Sul, que a gente bate no peito, a gauchada, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, pode, dia 16, se os conselheiros não tomarem uma atitude que eu não acredito que vão tomar por toda a informação que eu tenho, mas se os conselheiros não mudarem aí a situação, eleger um réu no Superior Tribunal de Justiça. Tem uma ação contra o futuro presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Marco Peixoto, que está para ser julgado, não foi julgado e ele é réu. O Rio Grande do Sul pode eleger um réu, presidente do TCE. Quer dizer, são essas situações. É isso que vai desmoralizando o próprio tribunal, os tribunais de contas, né, que são formados por um corpo técnico elogiável, são concursos, inclusive, difíceis, quer dizer, talvez entre os mais difíceis do país, né, são pessoas preparadas, quer dizer, são auditores capazes. Agora, acaba que o tribunal é politizado, e muitas vezes mal politizado, né, porque passam a ocupar
a presidência desses que não tem nenhuma qualificação para fazê-lo, ou pessoas que estão respondendo à justiça. Quer dizer, nós vimos um levantamento, inclusive já há 1 ou 2 anos, feito pela a Transparência Brasil, que mostrava conselheiros, inclusive, respondendo por homicídio. Nós vimos no ano passado a tentativa de eleger, né, como presidente de um Tribunal de Contas, como conselheiro do Tribunal de Contas em Mato Grosso, se não me engano, a maior ficha suja do país, com mais de 100 processos. Então isso desmoraliza completamente as cortes de contas, né? Eu acho que cabe aos pares, nesse caso, não fazerem isso, quer dizer, não permitirem que essas pessoas sejam eleitas em nome da dignidade do próprio tribunal e deles próprios. Porque, evidentemente, não é um constrangimento para uma pessoa, e muitos são pessoas sérias, né, de estarem ali convivendo com uma pessoa de reputação duvidosa, quando o que se exige, nesse caso, é exatamente uma reputação ilibada. Esse é um conceito que a gente vai ter que rever no Brasil. O que é uma reputação ilibada, né? Você tem toda a razão, porque a reputação ilibada agora, né, não envolve pessoas que já respondem a processos, pessoas que às vezes até já foram condenadas, né? Então, o que é a reputação ilibada, então, agora, nesse momento aqui no Brasil, né? Se você pode colocar à frente de órgãos e de instituições importantes como os tribunais, pessoas que, no mínimo, estão tendo o seu comportamento questionado na justiça. Então, eu acho que isso é muito ruim e causa um desânimo, causa um desinteresse, a sociedade cada vez mais vai ficando pessimista em relação àquilo que acontece no país. Veja, você dava os números da pesquisa, e eu acho interessante, né? Nós vimos que a corrupção passa a ser a primeira colocada, com mais do dobro do segundo colocado, que é a preocupação com a saúde. Nós sabemos que os serviços de saúde também são muito ruins. E também, numa crise econômica gravíssima que nós atravessamos, com o desemprego aumentando, nem não é dessa vez o maior problema, nem o segundo, né? Também a situação da economia também não aparece entre os 3 primeiros. Então, quer dizer, o brasileiro está absolutamente indignado com a situação da corrupção e parece que as autoridades estão surdas a isso, porque continuam tomando medidas que são absolutamente incompatíveis com aquilo que a população deseja. É por isso que se diz, né? Não nos sentimos representados pelos nossos deputados, pelos nossos parlamentares, quer dizer, e isso acaba gerando um clima muito ruim, né? Quer dizer, os parlamentares se elejam e depois pouco querem saber do que a sociedade está efetivamente desejando. Estamos conversando com Gil Castelo Branco, do site Contas Abertas, que acompanha, né, os números todos relativos aí à questão da transparência no governo federal, nos governos dos estados, né, e fica muito próximo, sempre observando tudo que está acontecendo, e nesse caso preocupado com o que pode acontecer dia 2 de dezembro com a recondução ao cargo de Haroldo Cedras como presidente do Tribunal de Contas da União. Tem alguma coisa que possa ser feita? Você tem alguma expectativa de alguma ação de alguém tentando impedir a eleição, fazer alguma coisa, ou infelizmente a gente só pode denunciar que é como diria Carmen Lúcia, até vou repetir Carmen Lúcia aqui, vamos colocar Carmen Lúcia para falar, ministra do Supremo Tribunal Federal. Houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo. Depois, deparamos com a ação penal 470 e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora parece se constatar que o escárnio venceu o cinismo. O crime não vencerá a justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e das iniquidades: criminosos não passarão sobre. Tomara, né? Mas é uma esperança, né, Gil? Não é uma certeza. Exatamente, porque isso nós estamos vendo, né? Vimos no próprio mensalão, né? Que a situação acabou sendo muito mais grave para aqueles que eram os operadores do que para aqueles que tudo levava a crer eram os beneficiários, né? Então, esse talvez tenha sido o grande fato, né? Para fazer com que o Petrolão tivesse um comportamento diferente, as investigações do Petrolão, porque a delação premiada acabou se expandindo, né? E as pessoas vendo que não queriam ser no Petrolão o que foi Marcos Valério no mensalão, porque ele acabou recebendo uma das penas mais duras embora certamente tenha se valido disso, mas era um operador, né? Então eu acho que as delações premiadas agora, principalmente essas novas agora que estão vindo à tona, né? Que seria alguma da própria Andrade Gutierrez, falando sobre obras da
Copa, inclusive, né? Nós temos também a delação possível, né, do senador Delcídio, e isso tudo faria com que muitos fatos novos venham à tona, né? Eu acho que você me indagava sobre essa perspectiva, né, de isso não acontecer no dia agora 4, depois da manhã. Eu receio que a sociedade continue se movimentando. Por exemplo, para hoje, está programada aqui, nas 2h da tarde, uma lavagem da rampa do Tribunal de Contas da União, não é? Pessoas como também Marlon Reis, que foi praticamente quem criou, foi a grande figura dentro da criação da lei, né, do movimento de combate à corrupção eleitoral e da lei da ficha limpa, né? Marlon Reis também já se pronunciou sobre a inconveniência de se reeleger o Haroldo Cedrais. Então, o que nós esperamos é que essas manifestações estejam sendo ouvidas, né, pelos membros da corte, né, e que eles possam se unir na escolha de um outro nome. É simples, quer dizer, é muito fácil de fazer isso, poupar o tribunal e até poupar o senhor Haroldo Cedrais também, porque se as investigações forem sendo aprofundadas, como diz o Ministério Público que o fará, não é? E se vierem à tona fatos novos nessas investigações, isso vai ser um desgaste profundo para o Tribunal de Contas e mais profundo ainda para o senhor Haroldo Cedrais se ele estiver à frente do tribunal. Quer dizer, ele próprio deveria ter essa consciência desses fatos, né? Mas se não tiver, infelizmente, daqui a alguns meses nós vamos ver mais um escândalo abalando a maior corte de contas do país, que esse ano tinha se saído até muito bem, né? Tomando uma decisão inédita no sentido da reprovação das contas da Presidente da República em 2014, quer dizer, uma atitude absolutamente técnica que não poderia ter sido diferente, uma vez que ela feriu gravemente os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu acho que o tribunal poderia acabar o ano sem essa mancha, né? E considerasse que 2015 teria sido um ano realmente notável para o tribunal. Agora, se o tribunal reconduzir o senhor Haroldo Cedrais, certamente vai estar fazendo um mal à própria instituição, porque com o aprofundamento das investigações, o senhor Haroldo Cedrais vai entrar novamente no noticiário, provavelmente em função do seu filho, pelo menos, né? Sim. E isso vai ser um desgaste muito grande para a sua pessoa e para a instituição. A instituição que não poderia ser manchada, né? Mas quem menos está se importando com a instituição neste momento, né, é realmente são, né, os ministros da instituição, porque é deles a decisão de votar em Haroldo Cedrais, de reconduzi-lo. É o caso aqui do Rio Grande do Sul. Se houver essa eleição, que é provável que exista a eleição de Marcos Peixoto, né, são os conselheiros, são os conselheiros que estão ajudando a desgastar a própria instituição onde eles trabalham e onde eles querem dizer que é uma instituição séria. Essa é a hora da mulher de César, né? O Rio Grande do Sul, né? É um tribunal respeitado, né? Quer dizer, nós temos tribunais mais ou menos respeitados. E o tribunal é um tribunal respeitado. Então eu espero que isso não aconteça, para que continue boa imagem que o tribunal passa, né? Inclusive num bom relacionamento até com a imprensa, em trabalhos de investigação sobre a transparência municipal. Quer dizer, eu conheço diversos trabalhos do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, interessantes, né? Até em parceria com a cidadania, digamos assim, e acho que seria conveniente que o tribunal não mudasse essa trajetória e também não fizesse algo semelhante àquilo que está acontecendo aqui em Brasília. Obrigado a você, um excelente dia de trabalho, vamos continuar acompanhando aqui todas essas questões envolvendo aí o Tribunal de Contas da União. Obrigado. Obrigado, foi um prazer estar com vocês.